rodar a tela. Ela tem aqui arrolados os elementos componentes do direito urbanístico, que são os planos e projetos de ordenação territorial. O direito urbanístico é um direito que trata da ordenação territorial. Pode passar, por favor, para a tela seguinte? Então, como elementos, componentes do direito urbanístico, nós temos aí o planejamento urbano, o planejamento urbanístico, os planos e projetos de ordenação territorial, planos esses que também compreendem a regularização fundiária, o parcelamento do solo urbano, o uso e a ocupação do solo e a gestão territorial, os instrumentos de gestão participativa da cidade também compõem o direito urbanístico. Por planejamento, os planos eles podem ser municipais, nacionais, regionais, estaduais, podem ser planos específicos de regularização fundiária, podem ser planos de urbanização, de revitalização, enfim, o planejamento urbanístico de uma forma geral. O parcelamento do solo, que é a subdivisão para fins urbanísticos do solo, que vai originar ali a figura do lote, o uso, que é a destinação que vai se dar para esse imóvel, e a ocupação, que é a construção. E a gestão territorial, ela se dá através daqueles instrumentos de participação direta que a gente tem previstos no Estatuto da Cidade. Pode passar, por favor, para a próxima. O direito urbanístico é um direito público, são normas cogentes, imperativas, é um ramo do direito que teve a autonomia legislativa dele, a autonomia como ramo jurídico, muito recentemente reconhecida. Ele era tido como uma subdivisão do direito administrativo e apenas muito recentemente no Brasil nós temos realmente a menção da matéria urbanística na Constituição, nós temos o Estatuto da Cidade como norma geral federal de direito urbanístico, e é um direito que ele veio muito depois dos fatos sociopolíticos, da realidade que ele visa regrar, que ele visa normatizar. Em outros países, ele tem essa vida autônoma e essas regras são muito mais antigas do que no Brasil. É um direito que ele surgiu da necessidade de garantir que as atividades econômicas, que o morar pudesse acontecer num ambiente minimamente possível, minimamente salubre, minimamente de condições mínimas de dignidade, para que as funções urbanas pudessem acontecer. Ele surgiu exatamente em momentos de grande liberdade econômica, onde as condições de vida foram ficando insuportáveis com a industrialização. E no Brasil, esse ramo do direito, ele vem surgindo na legislação municipal em paralelo com a urbanização brasileira, que se iniciou na década de 30, teve um aumento muito significativo na década de 50, e teve o seu ápice na década de 70. O país se urbanizou, a população, e aí mais ou menos entre 30 e 40 anos, ela passou de mais ou menos 40% de população urbana para 85%. Então, assim, foi muito rápida essa urbanização, e essa expansão urbana, ela foi... ela gerou a atividade empreendedora da incorporação, do loteamento, a expansão horizontalizada, verticalizada das cidades através dessas modalidades de negócio, e elas vieram a ter aí, no âmbito municipal, algum regramento desde o início do século passado, mas no âmbito federal, a gente tem como diploma assim, significativo para a gente mencionar o Decreto-Lei 58 de 1937, que regrava a atividade de loteamento. Esse Decreto-Lei ele surgiu
numa época em que essa atividade estava proliferando, né, muito especialmente em São Paulo, né? Mas a gente, quando pega ali o próprio preâmbulo do Decreto-Lei 58, a gente vê que a preocupação ali ela não era urbanística. A preocupação do Decreto-Lei 58, embora regrasse o parcelamento do solo, era uma preocupação nitidamente consumerista, que é nele que veio a irrevogabilidade das promessas de compra e venda como regra geral, né? Então, a gente percebe, né, que esse foi o principal foco. O foco secundário dele foi disciplinar a atividade urbanística. Então, é uma regra nitidamente consumerista. E depois, embora as legislações municipais fossem evoluindo no sentido da ordenação territorial e até embrionariamente da regularização fundiária, porque esse fenômeno de urbanização súbita, sem um regramento eficiente, gerou muita favelização, muita poluição, muitas condições ruins nas cidades, né? E que as legislações municipais tentaram também melhorar dentro da competência dos municípios. Mas só na década de 70 que nós viemos a ter um diploma federal, que foi a Lei 6766, com um foco dúplice aí, um foco urbanístico e também consumerista. Uma lei que tinha uma interlocução melhor com o registro de imóveis, né, que tratava da questão registral, da questão contratual, da questão urbanística do parcelamento do solo, né? E depois disso nós tivemos aí uma evolução legislativa mais lenta no direito urbanístico, logo após a 6766. E aqui no slide eu até faço um paralelo que é interessante para a gente falar de direito urbanístico e do Estatuto da Cidade, que é nessa época nós tivemos a criação de leis ambientais, de leis federais de direito ambiental. E tivemos também uma lei importante, que foi a Lei da Ação Civil Pública, também da década de 80. A Lei 6766 é de 79. E quando a gente faz esse paralelo, é para lembrar, né, que, como eu ouvi o ministro Herman Benjamin dizendo num congresso há uns 10 ou 12 anos atrás, ele perguntava por que o direito urbanístico não pegou como direito ambiental ou não pegou como direito do consumidor, né? A gente vê que nessa época aí foi muito mais fácil, né, aprovar no Congresso uma legislação ambiental do que uma legislação urbanística, embora a necessidade e algumas iniciativas não faltassem. Mas exatamente porque o direito ambiental não vai tratar da questão fundiária, ele não vai tratar da propriedade imobiliária como o direito urbanístico trata. O direito urbanístico ele conforma a propriedade imobiliária, então ele toca em pontos muito sensíveis na cultura latino-americana, né? Na cultura latina de uma forma geral. Eu lembro aí de uma, eu li um autor falando sobre a época dos estudos que redundaram na Carta de Embu, né, que o Geraldo Ataliba, notarista conhecido, né, que ele dizia que tratar da propriedade imobiliária para os latinos era como tratar da vaca para o indiano, ela era sagrada. Então, qualquer legislação que viesse a conformar essa propriedade iria encontrar aí esse escudo dessa sacralização e seria de mais difícil discussão. E a gente percebe que realmente é uma legislação que vem caminhando, pelo menos nessa época, ela veio caminhando mais devagar em relação à ambiental. E, depois de diversas pressões sociais, na Constituição de 88, tivemos aí um capítulo da ordem urbanística, que são 2 artigos, o 182 e o 183. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Obrigado. Então, na Constituição de 88, nós temos aqui o que duas regras muito importantes, que são básicas para o direito urbanístico, que são, no artigo 5º, né, a propriedade atrelada ao cumprimento da sua função social,
E essa função social, que já existia nas constituições brasileiras desde 1934, na de 88, ela realmente está em vários capítulos da Constituição, mas especialmente ali no artigo 5º, nos direitos fundamentais. Então, a propriedade está atrelada no nosso sistema constitucional à função social. E essa função social é amorfa? Não. O artigo 182, ele prescreve que a função social da propriedade urbana ela é atendida quando o plano diretor é seguido, quando o plano diretor é atendido. Então, ele atrela aí às regras do plano diretor a aferição do cumprimento da função social da propriedade urbana. É um critério, né, de verificação do cumprimento da função social da propriedade urbana. E aí a gente tem uma questão nova no nosso ordenamento jurídico, né, que a gente tem a função social definida pelo plano diretor, quer dizer, definida pela legislação urbanística, conformando a propriedade. Então, a propriedade, o direito de propriedade em relação ao imóvel urbano, ele é conformado, ele nasce através da legislação urbanística. Então, isso está na gênese dele. É o que se depreende desses 2 artigos da Constituição brasileira. Então, ele está na base do direito de propriedade. O direito civil ele vai chegar aí para regrar a aquisição dessa propriedade, as formas de transferência, os direitos reais, os direitos obrigacionais, as relações interpessoais envolvendo essa propriedade, mas a gênese dela surgirá conforme a legislação urbanística, conforme o atendimento da função social que está lá no plano diretor. E por plano diretor aqui entende-se legislação urbanística. Nós vamos falar disso mais adiante, mas o plano diretor ele não se esgota no diploma plano diretor. Ele tem um conteúdo que pode estar contido ou não no diploma plano diretor. Veremos isso mais adiante. O Estatuto da Cidade também prevê um conteúdo para esse plano diretor. Pode passar, por favor, para o próximo. E como o Estatuto da Cidade é uma norma geral de direito urbanístico, eu acho interessante situar essa norma geral no ordenamento brasileiro. Nós temos uma competência legislativa para o direito urbanístico que, a princípio, ela é concorrente entre União e Estados para normas gerais. Ocorre que, quando a União edita a norma geral, o Estado, a eficácia da lei estadual é suspensa quando a União edita essa norma geral. E, no caso do direito urbanístico, nós temos como norma geral, por exemplo, a Lei 6766. Ela é a lei dos loteamentos, válida para todo o país. Temos o Estatuto da Cidade, temos a Lei 13.465, temos diversas leis nacionais que são normas gerais. Essas normas gerais vão prever instrumentos, vão prever diretrizes, e essas normas gerais que preveem esses instrumentos são nacionais, e esses instrumentos serão incorporados nas legislações dos estados e dos municípios, como a gente verá a seguir. Pode mudar, por favor. A competência legislativa dos estados ela é para instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas, micro-regiões, para cuidar de questões metropolitanas. Inclusive, existe uma outra norma geral de direito urbanístico, que é o Estatuto da Metrópole, que estabelece as diretrizes para essas questões, para essas funções públicas de interesse comum, para essas questões interfederativas que envolvem mais de um município, que envolvem regiões metropolitanas. Pode mudar, por favor. E a competência legislativa dos municípios é, inclusive, para promover o ordenamento territorial. É a competência para espacializar esse ordenamento territorial, para editar essas normas espacializadas.
de parcelamento, uso, ocupação, planejamento, gestão. Então, aquele instrumento que é previsto na norma geral, ele é internalizado na legislação do município para aplicação espacializada através das leis urbanísticas. Então, essa competência ela é exclusiva dos municípios. O ordenamento territorial, o parcelamento do solo, o uso do solo, a ocupação do solo são matérias de competência exclusiva dos municípios. Então, é muito importante essa distinção, né, da norma geral para a norma particular, né, para a norma espacializada, que é municipal. Podemos mudar, por favor? O artigo 182 já traz, o artigo 182 da Constituição traz o plano diretor como instrumento mor da política urbana. Pela Constituição, o plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, mas a gente vai verificar que o Estatuto da Cidade contempla outras hipóteses de obrigatoriedade da edição de planos diretores. E aí, no parágrafo 2º, nós temos o atendimento da função social urbana pela conformidade com as regras do plano diretor. Pode passar, por favor. Então, a Constituição de 88, ela trouxe essa nova ordem jurídico-urbanística e ela, logo após 88, discutia-se muito sobre a aplicabilidade dessas regras constitucionais. Existe uma distinção aí entre o que é uma norma constitucional de eficácia limitada, contida ou contínua, de eficácia plena. Então, usou-se muito o argumento da não regulamentação do artigo 182 para se negar a eficácia para regras de direito urbanístico. E depois de 12 anos de discussão legislativa, surge o Estatuto da Cidade como essa norma geral de direito urbanístico, então regulamentando esse capítulo da política urbana da Constituição Federal. O Estatuto da Cidade é uma lei federal, é uma lei nacional que tem a mesma hierarquia normativa de toda a legislação civil e imobiliária. Então, assim, a gente pode ter, às vezes, aparentes conflitos entre o tratamento da matéria pelo direito urbanístico, pela lei urbanística e pela lei civil, como, por exemplo, o artigo 1299 do Código Civil, que diz que o proprietário constrói o que ele quiser, com exceção dos direitos de vizinhança e dos regulamentos administrativos. Regra essa que tem que ser harmonizada com todo esse sistema normativo de que a gente está falando, relativo à ocupação do solo. Então, nós temos uma mesma hierarquia normativa de toda a legislação civil, imobiliária, registral, a mesma hierarquia com o Estatuto da Cidade. A estrutura geral, o esqueleto do Estatuto da Cidade, aqui eu estou dividindo em 3 blocos. Existem outras divisões, várias divisões possíveis aqui, mas para os fins da nossa exposição aqui, dividimos em 3 blocos. O artigo 1º e o 2º, que vem trazer aí os princípios de direito urbanístico, as diretrizes gerais da política urbana. São os princípios que orientam esse ramo do direito no Brasil. No artigo 4º ao 38, nós temos os instrumentos de política urbana, que eu chamo aqui de caixinha de ferramentas. Esses instrumentos, cada um deles tem previsão, cada um não, muitos deles, diversos deles, têm previsões normativas em legislações específicas. Por exemplo, o IPTU progressivo, a extrafiscalidade, a desapropriação, o tombamento. Cada instituto desse, que é instrumento de política urbana, pode ter o seu regramento próprio, e aqui ele é arrolado dentre os instrumentos de efetivação dessa política urbana. Então, a interpretação das outras normas atinentes a esse instrumento, no nível federal, há de ser feita em consonância, evidentemente, com o Estatuto da Cidade. E do artigo 39 ao 58, nós temos aí o regramento geral
norma nacional, dos planos diretores e da gestão das cidades. Pode passar, por favor? Eu vou passar apenas por essas diretrizes gerais da política urbana, que são muitas, e como eu comentei com os senhores, o artigo 2º dá um semestre, né? Porque cada uma dessas diretrizes, se a gente desenvolver, realmente tem muito o que explorar, né? Mas a sustentabilidade urbanístico-ambiental é uma dessas diretrizes, a gestão democrática da cidade também, a cooperação intergovernamental, o planejamento, né? O planejamento ele é obrigatório para o setor público, ele é facultativo, indicativo para o setor privado, é obrigatório para o setor público, está na nossa Constituição também, se não me engano, no 73, né? A oferta adequada de equipamentos urbanos e comunitários, e transporte e serviços públicos. Pode passar, por favor? A ordenação e controle do uso do solo para evitar a utilização inadequada, para manter boas condições urbanísticas, parcelamento, a edificação e o uso, sempre conforme as conveniências locais. A questão viária, uma certa justiça entre ônus e bônus do processo de urbanização, evitando a retenção especulativa, né? Tem instrumentos no Estatuto da Cidade que as legislações urbanísticas internalizam e podem aplicar também para evitar essa retenção nociva, qualificando-a como nociva. A poluição e a degradação ambiental, a questão dos desastres, do risco de desastres, de desabamentos, alagamentos e outros desastres urbanos. A integração e complementaridade entre atividades urbanas e rurais, inclusive porque um plano diretor pode perfeitamente regrar áreas rurais. Ele só não pode modificar a fração mínima de parcelamento. Mas todo o município, né, pode ser objeto de planejamento urbano e regramento pelo plano diretor. Todo o território municipal, inclusive as áreas rurais. Pode passar, por favor? A justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização que a gente mencionou, a audiência do poder público municipal e da população interessada nas implantações de empreendimentos, atividades de impacto, assim como na elaboração da legislação urbanística, aquelas formas de democracia direta que são previstas no Estatuto da Cidade, e que estão, na verdade, no artigo 1º da Constituição, lá no parágrafo único dele, né, que já fala da participação política direta, da participação da democracia direta e da democracia representativa. Pode passar, por favor? A regularização fundiária. A regularização fundiária que, de uma forma integrada, nasceu na década de 80, né, e durante muito tempo tomou emprestada a legislação destinada a regrar a expansão urbana, né, mas que, a partir de 2009, passou a ter legislação federal própria, com a Lei 11.977. Hoje, com a Lei 13.465, é também uma diretriz da política urbana. Simplificação legislativa, isonomia, princípios que estão aqui no Estatuto da Cidade, mas também estão na Lei da Liberdade Econômica. Pode passar, por favor? Instrumentos de política urbana. O artigo 4º do Estatuto ele traz um rol de instrumentos e, como a gente comentou, tem também regramento em outros diplomas próprios. Aqui está esse rol aqui de instrumentos. Ele não é um rol exaustivo, tá? Existem instrumentos de política urbana que não estão no Estatuto da Cidade, mas também não perdem essa característica. Um exemplo disso é o artigo 25 do Código Florestal, que permite que eu parta de uma reserva legal rural, né, e preveja na legislação urbana que essa reserva, quando houver a expansão urbana, a urbanização, o parcelamento, o loteamento dessa área, essa área será uma reserva urbana, será uma área de preservação ambiental.
é um exemplo de instrumento que não está no Estatuto da Cidade, no rol do artigo 4º, mas é um instrumento de política urbana. Pode passar, por favor? Então, são diversos institutos, instrumentos de gestão, de planejamento e ordenação, institutos tributários e financeiros, finalidades extrafiscais de tributos, temos a tributação sancionatória, no caso da retenção especulativa, né, que é aquele IPTU progressivo, a contribuição de melhoria, que é uma forma interessante aí de equilíbrio, né, entre ônus e bônus da urbanização, né, permitindo que se recupere aquela valorização decorrente puramente do investimento público. Infelizmente, a contribuição de melhoria está quase neutralizada no Brasil por causa de diversos questionamentos nos tribunais. Institutos jurídicos e políticos, como servidões, desapropriações, limitações administrativas, tombamento, instituição de unidade de conservação, zonas de interesse social, direito de superfície, uso de campeão especial, preempção, enfim, diversos institutos, que a gente, em outro momento, pode discutir um a um ou nas perguntas, se quiserem também comentar cada um desses institutos, a gente comenta individualizadamente. Pode passar, por favor? Outorga onerosa do direito de construir, alteração onerosa de uso. Oi? Tudo comigo? Desculpe. Outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso. A outorga onerosa pode ser também de uma alteração de uso, ela não é só do direito de construir. A transferência desse direito de construir, as operações urbanas consorciadas, esses três últimos instrumentos aqui, eles possibilitam sair de um coeficiente de aproveitamento básico para um coeficiente maior, né? Construir mais, né? Podemos também comentá-los depois individualizadamente. As operações, outorga onerosa, transferência e operações urbanas, dessas três que eu falei. A regularização fundiária é instrumento e é diretriz da política urbana. A assistência técnica e jurídica para grupos sociais menos favorecidos, a demarcação urbanística para fins de regularização fundiária, a legitimação de posse, a legitimação fundiária, hoje também trazida pela Lei 13.465, enfim, nem todos os instrumentos estão aqui, né, como a gente mencionou. Estudos de impacto, estudos de impacto ambiental, de impacto de vizinhança, né, estudos importantes, né, para que haja um controle, uma previsibilidade mínima do impacto urbanístico de um empreendimento. Né? Porque quando o direito urbanístico ele vai tratar de interesses difusos e as consequências do fenômeno da urbanização, elas se irradiam, elas podem ser sentidas, assim como o dano ambiental, muito além. É um empreendimento que eu tenho num determinado local, ele impacta o trânsito de outro local, ele impacta o trânsito do entorno, ele sobrecarrega redes, ele demanda uma série de serviços. Então, essa questão intersetorial, essa articulação de políticas e esses estudos de impacto, eles são também instrumentos muito importantes, são aqui arrolados também pelo Estatuto da Cidade como instrumentos necessários, importantes para empreendimentos, para algumas modalidades de empreendimentos. Pode passar, por favor? Aí chegamos aqui na parte do Estatuto da Cidade relativa ao plano diretor. O plano diretor, pelo artigo 182 da Constituição, ele é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, e no Estatuto da Cidade a gente tem também a obrigatoriedade do plano diretor para as regiões, para os municípios integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, onde o poder público municipal pretende utilizar instrumentos como, por exemplo, parcelamento, edificação ou utilização compulsórios, municípios integrantes de áreas de especial interesse turístico, municípios em áreas com áreas de influência de empreendimentos ou atividades com impacto ambiental de âmbito regional ou nacional, por exemplo, mineração, né? Áreas incluídas no Cadastro Nacional de Municípios, áreas suscetíveis à ocorrência de desastres, deslizamentos, inundações, processos geológicos ou hidrológicos,
Então, essas cidades também elas têm a obrigatoriedade de realizar os seus planos diretores. Bem, a gente passou aqui, fez um sobrevoo aqui sobre esses instrumentos do Estatuto da Cidade, podemos voltar a cada um deles oportunamente, né? Mas a outra parte que eu queria conversar com os senhores é sobre a efetividade do Estatuto da Cidade. O que ocorreu pós-Estatuto da Cidade, pós a criação da principal norma geral nacional de direito urbanístico, né? Lembrando aqui, né, que quando o Estatuto da Cidade foi criado, logo depois houve também a criação do Ministério das Cidades. Então, nós tivemos aí uma série de políticas públicas nacionais, né, políticas urbanísticas vinculadas a políticas habitacionais, a políticas de infraestrutura, de crédito, durante esses primeiros 10 anos, especialmente durante esses primeiros 10 anos. E a gente percebe que a apropriação dos institutos de direito urbanístico pelos operadores do direito, ela começou muito lenta. Ela começou muito lenta porque o estudo jurídico no país já vem aí seguindo uma linha milenar que vem do direito romano, né? Uma linha civilista, né? Uma linha que ela tem como base direitos individuais, não direitos coletivos, e a gente vem aí de repente, com um pseudo-conflito normativo, né? Então, entre aquele ordenamento novo, entre aquele sistema normativo novo e aquele sistema normativo antigo, né, essa assimilação da norma urbanística como conformadora da propriedade, né, na gênese dessa propriedade, isso conflita com o entendimento já consolidado, né, aquele entendimento de direito plenipotenciário de proprietário que vem aí ao longo dos séculos. Então, a apropriação dos institutos de direito urbanístico pelos tribunais, pela doutrina, pelos operadores jurídicos, ela foi muito lenta, desde a Constituição e depois do Estatuto da Cidade também. E a gente percebe que as graduações elas não traziam a disciplina de direito urbanístico. Eu formei em julho de 94, eu tive como optativa, o professor já até falecido, e quando eu falava que eu estava estudando direito urbanístico, alguém perguntava: tem aquele livrinho alaranjado, José Afonso da Silva, sei. Era o que se sabia, né? E mesmo depois do Estatuto da Cidade, a gente não via isso nas graduações, raramente como matéria optativa. Nos concursos para Ministério Público, procuradorias, magistratura, também praticamente inexistente a matéria, né? Os municípios começaram a realizar os planos diretores deles, começaram a criar legislações até para alcançar crédito, né, até para se adequar a políticas federais. E houve aí também políticas públicas com programas de urbanização e regularização fundiária integrada, que redundaram, inclusive, né, que em paralelo surgiu, inclusive, a Lei 11.977, que foi a primeira lei específica nacional, norma geral de direito urbanístico, especificamente voltada para a regularização fundiária. Até então, a regularização fundiária tomava de empréstimo o regramento da expansão urbana, a lei dos loteamentos, a lei 9785, leis esparsas, né, que eram aplicáveis à questão da irregularidade fundiária. Não falando da legislação municipal, tivemos legislações pioneiras, inclusive em Belo Horizonte, em Recife, mas como norma geral federal, né, tomou-se de empréstimo essa legislação até o ano de 2009, quando surgiu a Lei 11.977. E essa lei ela foi bastante impactante também para o registro de imóveis, porque o registro de imóveis
conhecido como gargalo para regularização nas políticas iniciadas pelos municípios na década de 80, porque aqueles princípios clássicos eram rígidos, não eram flexibilizáveis. Então, em 2009, surgiu uma série de flexibilizações com a Lei 11.977. Vários princípios que pareciam imutáveis e que seria inseguro flexibilizá-los se mostraram claramente flexibilizáveis. São questões assim que, de repente, olha, pode, né? Nós podemos fazer aqui uma demarcação urbanística, nós podemos registrar aqui um parcelamento, né, sem a anuência do proprietário do terreno, porque ele já foi comunicado e não se manifestou em 15 dias, né, ele já foi intimado. Né, nós podemos flexibilizar aqui o princípio do remanescente, nós podemos flexibilizar a especialidade objetiva. Então, uma série de princípios registrais foram flexibilizados, inclusive nessa legislação, exatamente para viabilizar a regularização fundiária. Porque até então, tomava-se de empréstimo legislação que não era voltada para isso e que não tem que ser flexibilizada mesmo, não. Né? São legislações de cunho, inclusive consumerista. Né? Dá para flexibilizar a lei de loteamento para expansão urbana? Não, não dá, são leis rígidas. Né? São leis que têm um impacto enorme, né, na economia das famílias, como a lei de incorporações, por exemplo, né, como a lei dos condomínios, das incorporações. Mas a legislação de regularização, não, ela lida com o excepcional, ela teria que ser excepcional também. Né? Ela é uma legislação de exceção. Então, a Lei 11.977 surgiu também nesses primeiros 10 anos, né, depois de algumas políticas de regularização fundiária federais implementadas. E foram criadas também promotorias especializadas em urbanismo, em habitação e urbanismo. Defensorias públicas também especializadas nessa área. Então, isso aí foi o panorama dos primeiros 10 anos do Estatuto da Cidade, que nos parece ter sido o que ocorreu nesse período. Pode passar, por favor? Entre 10 e 20 anos da edição do Estatuto da Cidade, nós vimos uma apropriação gradativa, crescente, dos institutos de direito urbanístico pelos operadores jurídicos. Já começou a ser firmada uma jurisprudência efetivamente fundada na legislação urbanística, nas regras gerais de direito urbanístico, nos princípios, e não no Código Civil. Uma jurisprudência ainda incipiente sobre o Estatuto da Cidade. E a gente começou a perceber que a matéria começou a ser oferecida nas faculdades, geralmente como optativa, mas de uma forma crescente, nos concursos públicos também. Essa matéria começou a ser cobrada, a matéria urbanística, o Estatuto da Cidade, questões envolvendo a ordenação espacial, ordenação territorial. E nós começamos a verificar também que houve assim, um certo deslocamento do foco da primeira legislação federal de regularização fundiária para a segunda. Porque até então, a legislação tinha um caráter mais transformador, mais integrado, era uma questão mais interdisciplinar de mudança da realidade urbanística e social, especialmente na regularização fundiária de interesse social. Nós tínhamos também aí o advento das zonas especiais de interesse social, áreas que já eram destinadas a esse tipo de regularização, com custeio público, inclusive. Aí nós tivemos a medida provisória 759, em 2016, e a lei 13.465, em 2017, que é uma lei que tem um foco, né, menos integrado que a legislação antiga, e percebemos também uma tendência interpretativa de descolar a Lei 13.465 do Estatuto da Cidade. Enquanto, na verdade, a Lei 13.465 tem que seguir os mesmos princípios do artigo 2º do Estatuto da Cidade. Só que ela começou a ser interpretada de uma forma muito conveniente, destacada, descolada dos princípios de direito urbanístico. E aí, aquelas políticas de regularização fundiária integrada cederam lugar a políticas de titulação. Então, ao invés de uma mudança de realidade social e urbanística de um assentamento, o foco passou a ser a individualização matricial e a titulação com algum direito real daquelas pessoas. O que
não muda a realidade e não corrige o problema para a cidade. O problema para a cidade, né, do esgoto a céu aberto, da proliferação de doenças, da falta de acessibilidade, do favorecimento de alguns tipos de criminalidade, enfim, os problemas que aquela irregularidade vai gerar, eles exigem medidas outras que não são a mera individualização matricial e titulação. Mesmo porque o sujeito não vai conseguir dar nem garantia ao barraco dele, porque ninguém vai aceitar, né? Então, assim, a gente percebe isso, né, nessa segunda década aí do Estatuto da Cidade e na edição, e sobretudo na interpretação dessa legislação nova. E eu posso citar aqui um exemplo que eu vejo acontecer bastante, é que aqueles prefeitos que se elegeram em 2016 e se reelegeram, tentaram se reeleger em 2020, com a Lei 13.465, eles começaram a prometer regularização fundiária massiva. E aí terceirizaram as políticas públicas. Começaram a chamar o escritório de advocacia e falaram: olha, você vai lá, cobra do beneficiário, parcela para ele, ele te paga, você faz. Né? O que era meramente política de titulação. Porque com a legitimação fundiária e com os processos de REURB, tudo se podia. Então, ficou fácil cumprir a promessa de dar um título para cada um, mas só o título. Né? Essa terceirização da política pública de regularização, eu acho que ficou generalizada nos últimos anos. E esses prefeitos, sobretudo, deram bastante... criaram muitas oportunidades para esse tipo de prestação de serviço. Isso é um fato que eu constato aí nessa segunda década de Estatuto da Cidade com essa legislação nova. Um deslocamento interpretativo dela. Claro que é uma legislação que veio assim, trazer inúmeras ferramentas, sobretudo registrais, para resolver muitos problemas. Né? Mas ela precisa ser utilizada com responsabilidade territorial. Ela não é uma panaceia titulatória como estava sendo feito nessa verdadeira terceirização de política pública que nós vimos no ano passado, sobretudo no ano passado. Né? E a gente verifica também nessa segunda década a criação de várias legislações municipais ainda em desacordo com o Estatuto da Cidade, em desacordo com os princípios do artigo 2º, ou com vícios nos processos legislativos, com problemas formais, com problemas materiais. E isso aí, como eu vou falar daqui a pouco para os senhores, isso afeta a segurança jurídica dos negócios imobiliários no Brasil. Isso é ruim. Né? Um ganha, muitos perdem, muitas vezes. Essas legislações, e muitas vezes através de um viés interpretativo flexibilizante, elas acabam sendo editadas com nulidades. E são suscetíveis a ações civis públicas. Elas podem cair depois. São perigosas. Especialmente planos diretores sem participação popular efetiva, cuja ilegalidade, às vezes, não é arguída ali no momento, mas é arguída depois, ao se questionar um determinado ato administrativo, por exemplo. Enfim, insegurança jurídica. O não seguimento do Estatuto da Cidade, ele leva à insegurança jurídica. Então, é importante que essa apropriação desses institutos seja devidamente feita pelos operadores de direito. Eu acho que nós vivemos um momento hoje de uma necessidade maior de prestígio dessa segurança jurídica pelo cumprimento da lei. Ô, Eduardo. Oi. Deixa eu fazer uma pergunta, que não é uma pergunta, não, eu vou fazer uma colocação aqui, na verdade é a colocação da doutora Rose, tá? Sim. E eu acho que pela ordem é bom que você responda nesse momento, tá? Ela pergunta, doutora Rose pergunta, o professor é contra a REURB? Não. Ela diz, imóvel com matrícula não acha que é garantia? A REURB inclui infraestrutura obrigatória onde acha que ofende a ordem urbanística? Desculpa, pode repetir? Então, gostaria que você... Então, ela diz assim, primeiro, o professor é contra a REURB? Essa é uma pergunta que ela faz, né? Depois ela faz uma segunda pergunta. Imóvel com matrícula não acha que é garantia? E uma terceira, a REURB inclui infraestrutura obrigatória, vírgula,
Onde acha que ofende a ordem urbanística? Vou explicar. Pode passar para o slide seguinte, por favor. Vamos lá. Isso é uma das questões que está aí. Pode passar para o slide seguinte, por favor? É uma das questões que está no slide seguinte, inclusive. Mas eu vou falar. Eu, pessoalmente, comecei a trabalhar com regularização fundiária, que hoje é chamada de REURB, na década de 90. Eu trabalhei em mais ou menos uns 40 planos ou projetos. Comecei a dar cursos quando a Lei 13.465 saiu e trabalhei um pouco também em convênios de cooperação técnica em Minas Gerais a respeito da implementação da lei. Não, eu não sou contra em absoluta a REURB. A REURB, eu acho que o registro de imóveis está fazendo muito bem o papel dele, porque ele encabeçou aí toda uma política de apoio técnico, pelo menos aqui em Minas Gerais a gente vê isso. Ele está fazendo, né, está cumprindo a função social dele, está realmente colaborando com os municípios, está sendo, né, bastante parceiro nisso, e as titulações estão se multiplicando, né? Não é que a questão é a seguinte: a REURB, da forma que ela está concebida na Lei 13.465, eu consigo hoje pegar um lugar relativamente degradado, titular todo mundo e me comprometer a regularizar a parte urbanística no futuro e deixar isso para o próximo prefeito. Tá? Eu tenho como fazer isso. Eu tenho como titular todo mundo antes e prometer o resto para depois. Falando assim, de uma forma muito resumida, né? E essa integração entre o social, o urbanístico e o jurídico, que estava mais arranjada na legislação anterior, né? Ela existe na atual, mas a interpretação que se dá é que não precisa. Então, nesse ponto, eu acho que a mera titulação não resolve o problema que fez com que aquela pessoa escolhesse aquele lugar para morar. Ela foi morar ali, ela foi morar na Pirambeira, foi morar do lado da linha de trem, ela foi morar onde alaga, onde inunda, onde é perigoso, porque ela não tinha dinheiro para ir para outro lugar, né? Então, eu dar para ela um título ali naquele lugar, né, não vai resolver o problema. Tanto é que eu sempre disse, olha, política de remoção e reassentamento que reconheça o direito à moradia para mim, regularização fundiária. Não deixa de ser, não. Porque você primeiro vai reconhecer o direito à permanência, depois você vai reconhecer a imprestabilidade locacional. Você vai reconhecer a inviabilidade locacional. Aí você vai tirar aquela pessoa e vai dar um outro lugar para ela. Então, isso é o que? Regularização fundiária? Você está fazendo um diagnóstico, está constatando pela não edificabilidade naquele lugar, uma área não edificante, é uma área de risco, é uma área que não se presta para parcelamento do solo. Então, você reconheceu um direito à permanência, né? Você deu uma resposta para esse direito e realocou a pessoa. Isso, para mim, não é remoção. Isso, para mim, é regularização fundiária. Porque a regularização fundiária necessariamente passa por um levantamento de dados, um diagnóstico e uma resposta, uma proposta interventiva para aquela irregularidade. Se o meu diagnóstico aponta inviabilidade de permanência, a resposta é o reassentamento. Mas eu segui o caminho da regularização, o caminho necessário. Então, em absoluto, eu sou contra a REURB. Eu só acho que a hipoteca, a alienação fiduciária da palafita não resolverão o problema. É isso. Espero ter respondido. Posso dar sequência nessa questão, mas queria passar para alguns outros tópicos, que são esses do slide seguinte, para falar um pouquinho de insegurança jurídica pelo não seguimento das regras do Estatuto da Cidade. Pois não. Fique à vontade. A gente tem determinados investimentos que são pontuais. A gente tem determinados investimentos que são de um nível maior, que exigem uma previsibilidade maior, tem prazo maior, tem retorno maior, né? E que exigem uma segurança jurídica que não é simplesmente dominial, ela é também urbanística, ela é também ambiental, né? E eu quero trazer alguns exemplos aqui, casos que eu já vivi, casos que eu vejo acontecer,
né? E que eu acho oportuno falar quando nós estamos falando de 20 anos do Estatuto da Cidade. Porque, por exemplo, a gente verifica que diversos planos diretores já foram anulados por desconformidade com o Estatuto da Cidade. Desconformidade, geralmente por falta de participação popular. São processos administrativos que contêm vícios ali nos momentos deliberativos, porque não tem essa instância de participação direta, que é necessária para validar essas leis. Outra coisa, quando a gente fala plano diretor, e o conteúdo do plano diretor ele é ordenamento territorial, eu não posso ter um plano diretor meramente principiológico, né? Quando eu brinco falando que o plano diretor não morde ninguém, porque ele não condiciona condutas. O plano diretor tem que trazer regra de parcelamento, uso, ocupação do solo. E se isso está numa lei avulsa a ele, essa lei não perde a característica de plano diretor. Em sentido material, ela é plano diretor. Ainda que eu possa ter a lei número 1, que é o plano diretor, e a lei número 2, que é a lei de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano. As características são as mesmas, porque a matéria é a matéria urbanística, que depende de aprovação participativa. Então, para que essa lei seja rígida, ela tem que passar por ritos participativos. E não adianta aprovar bonitinho o plano diretor, depois fazer uma lei complementar, ou lei ordinária, ou o que a lei orgânica do município estiver prevendo como tipologia legislativa para mudar aquilo que foi trazido pelo plano diretor, se a emenda não seguir o mesmo rito, porque ela também é passível de nulidade. Né? E que tal o investimento pronto, né? Um investimento já formatado, um empreendimento formatado, e uma ação civil pública questionando a validade daquele regramento urbanístico do município? Aí eu falo que realmente o não seguimento do Estatuto da Cidade traz um dano muito grande para o mercado, ele traz um dano muito grande para a segurança jurídica, para os negócios. O cumprimento desse princípio da reserva de plano na edição de legislação sobre ordenamento territorial. Outra coisa que eu já vivi, né, pessoalmente, né, uma legislação urbanística municipal prevendo um instrumento em desacordo com as normas gerais de direito urbanístico. O cliente chegou lá, viu a lei municipal, ele tinha duas possibilidades de fazer o loteamento dele. Ele poderia seguir a lei 6766, ou ele poderia seguir o artigo 3º do Decreto-Lei 271, de 1967, que equiparava o loteador ao incorporador e tratava o loteamento como uma incorporação deitada. Falou, é muito mais vantajoso eu fazer um condomínio aqui pelas normas da Lei 4.591 do que seguir a 6766. Então, lá vou eu. Botou lá um monte de dinheiro, uma fortuna, empreendimento que seguiu à risca a lei e depois teve um questionamento de uma ação civil pública. Quer dizer, ele pôde optar, né, entre duas modalidades legislativas da legislação municipal, regularmente votadas pelo município, né, mas uma delas era inseguro. Ele não sabia, ele fez, ele seguiu. Né? Isso é o quê? Insegurança jurídica. Empreendimento com várias unidades vendidas. Né? Isso é o quê? Não segmento da legislação geral de direito urbanístico. Outra coisa, que aí é uma forma de descumprimento do artigo 2º, dos princípios do artigo 2º, mas é muito difícil fiscalizar o cumprimento do descumprimento, porque é uma questão de diretriz. Né? Por exemplo, o princípio do equilíbrio entre ônus e benefícios. Né? Parece muito vago, mas a gente vê isso acontecendo. Por exemplo, lei de anistia. Eu tenho uma lei de anistia construtiva sequencial. Eu tenho uma esse ano, eu tenho daqui a 2 anos, daqui a 4 anos, daqui a 6 anos. Aí eu fui lá e comprei aquele apartamento com vista para o mar. Aí o meu vizinho foi lá e construiu mais um andar na cobertura dele. E ele não é tão vizinho, ele está a 100 metros de distância. Ele não é meu vizinho direto. Aí ele entrou na anistia e regularizou. Aí eu vou discutir, não, mas não vai demolir porque ele já regularizou. Né? A demolitória é remédio extremo. Então nós vamos, já que ele conseguiu regularizar, a regularização onerosa, pagou caro para o município, ok. Aí ele vai lá e levanta mais um andar. Aí vem uma nova lei de anistia e homologa o andar que ele levantou. Aí eu já não vejo nada da minha vista, que era uma expectativa minha, porque quando eu comprei, eu olhei a legislação, não podia construir na frente. E exemplos como esse são muitos. Muitos. Eu faço o meu empreendimento, eu faço a minha incorporação contando com
o que a legislação possibilita de gabarito, por exemplo, para o meu vizinho descumpre esse gabarito e a legislação endossa o que ele fez. Né? Ou então o gabarito muda daí a um ano. Mudança casuística que não cumpre diretrizes de um planejamento urbano responsável e sustentável. Né? Eu contei com uma determinada condição ambiental porque do lado era uma área de preservação ambiental. Eu vendo a minha unidade mais cara por isso. Porque a condição ambiental, ali, a condição urbanística é boa. De repente, a legislação muda e ali pode multifamiliar. Ou pior, pode industrial, pode comercial. Quer dizer, esse tipo de mudança casuística, sem uma sequência, né, sem uma organicidade, sem estudo de impacto, sem o uso desses muitos instrumentos do artigo 4º, isso é lesivo para o ambiente negocial, isso é lesivo para a cidade, isso é lesivo de uma forma generalizada. Né? O uso da propriedade, no caso, ele afeta não proprietário, porque quem está ali sofrendo no trânsito não é necessariamente proprietário. O pedestre não tem calçada para ele passar, ele também não é proprietário. Mas o direito urbanístico tem essa característica, ele é um direito é uma relação entre proprietários e não proprietários, né? Porque ele vai atender a interesses difusos e as consequências ali do ilícito elas se irradiam. Né? Então, a regularização fundiária apenas no aspecto registral, né, com uma certidão ali de que existe um projeto para o futuro, né, ou, às vezes, com uma análise que é pontual, mas não é coletiva. Quer dizer, se eu tenho uma rua pendente de pavimentação, todo mundo que está afetado daquela rua está numa situação de irregularidade urbanística. Porque a pavimentação, a iluminação, o esgotamento sanitário são itens de infraestrutura urbana necessários. Então, eu não posso considerar situações individuais. Fulano não quis pagar a consultoria, eu não vou regularizar a casa dele, mas vou regularizar a do vizinho que teve condição e pagou à vista a consultoria, que é quando eu falo da terceirização da política pública. Né? Então, a rua vai virar um mosaico. Né? Mas a rua, que precisava melhorar de condições, inclusive sanitárias, às vezes vai continuar do mesmo jeito. Então, assim, essa integração de políticas, a cidade inteira paga pelo não segmento dela. A não integração de políticas custa caro para todo mundo, cada um paga a sua parcela, né, como interesse difuso que é. Né? A ausência de estudos consistentes previamente à aprovação de empreendimento, né, o impacto viário, por exemplo, todo mundo sofre. Né? Então, o que a gente enfatiza aqui é que o descumprimento dessas regras ele vem afetar a segurança jurídica, ele é caro para todos. Né? Então, a não assimilação dessas regras também causa insegurança. Então, é preciso ter em mente que nós temos um regramento, nós temos aí uma estrutura normativa constitucional que tem que ser harmonizada, né? Com outros interesses, tem que ser interpretada da forma correta, ou então mudada no plano político, porque a insegurança que decorre desse não segmento é evidente. Então, enfim, acho que eu fiquei mais ou menos no prazo aí, ou um pouquinho mais do que os 50 minutos, acho que fiquei 1 hora falando aqui, mas esses são os principais aspectos. Né? Volto a me desculpar aí com os senhores, porque o tema é muito vasto, né? E ele tem diversas nuances, cada uma delas dá uma discussão muito boa, inclusive. Estou à disposição para perguntas, para o que puder contribuir. Muito bem. Parabéns, Eduardo. Foi muito boa a sua exposição. Pegou uma parte bastante importante no direito imobiliário, do Estatuto da Cidade, e nos aprofundamos bem em relação a isso. Não é? Ainda voltando àquela pergunta da doutora Rose, a doutora Rose, não sei se ela ainda está na sala, acho que ainda está, né? Se você é contra a REURB. Bom, o doutor Eduardo é um dos principais estudiosos da REURB, trabalha efetivando a REURB, não é só um acadêmico.
é também um profissional da reurbanização urbana. Então, ele não pode ser contra a REURB. Mas eu também parei um pouco de falar de REURB, porque, num determinado momento, eu passei a ser criticado por entender mais ou menos isso também, que a REURB, a Lei 13.465, ela tem como uma das suas principais premissas não expressas fomentar o mercado imobiliário, fomentar o mercado de crédito imobiliário, mais efetivamente, não é? Ela tem como ela tinha, não sei se ainda tem, porque hoje não temos nem dinheiro mais no mercado, né? Então ficou um pouco difícil. Mas ela tinha, naquele momento, como uma premissa não expressa, titular, não é? Os ocupantes dos terrenos, os ocupantes das áreas, para que esses ingressassem no mercado imobiliário, para que eles movimentassem o mercado de crédito imobiliário, seja através do financiamento de material de construção, seja através da compra e venda de imóveis, do financiamento, da aquisição, esse tipo de coisa, não é? Então, como eu defendia muito essa situação, como eu dizia, olha, a REURB tem esse pressuposto fundamental, embora ele não seja expresso. Eu comecei a ser muito criticado. Eu falei, eu vou parar de falar sobre isso aqui. Esse assunto já não está me interessando mais. Mas é isso. Não podemos esquecer, né, que ao mesmo tempo em que ela traz aí medidas efetivas, medidas interessantes, medidas inteligentes para resolver a questão fundiária, ela trazia também essa questão de promover o mercado de crédito imobiliário. Muito bem. Ela diz assim, imóvel com matrícula não acha que é garantia? Não sei, depende. Eu não vejo como em muitas REURBs aí que eu conheci, o resultado daquilo que foi matriculado não era aceito pelos bancos como garantia de nada. Certo? Porque financeiramente, aquilo não economicamente, né? Economicamente, aquilo não representava um valor expressivo. Embora para aquele que foi titulado lá, aquele que teve o direito real admitido, para aquele tivesse um valor bastante efetivo e valioso. Não vamos discutir isso, tá? Mas é isso. Então, a gente tem que, quando nós vamos estudar um instituto, a gente tem que estudar sobre os seus diversos aspectos, né? Inclusive aqueles aspectos que não estão expressos, mas que existem e que fazem acontecer as coisas. Você falou aí, você dividiu em duas fases, né? O Estatuto da Cidade. Primeiros 10 anos e os segundos 10 anos, né? Primeiro decênio, segundo decênio. Muito bem. Eu perguntaria para você o seguinte. Nós tivemos aí, logo depois, 2001, foi o Estatuto da Cidade de 2001, em 2003 houve a criação do Ministério das Cidades, não é? Que era um órgão destinado a fazer acontecer o Estatuto da Cidade. E ele sobreviveu aí até 2019. Em 2019, ele foi extinto. Tá? Nós não estamos aqui falando de política, nós estamos falando de urbanismo, direito urbanístico apenas. Sim. Então, só. Tá? Não sei nenhuma questão partidária, nenhuma questão pessoal. Você acha que a extinção do Ministério da Cidade foi um golpe muito forte em relação à efetividade do Estatuto das Cidades e da própria aplicação da REURB? Qual é a sua opinião sobre isso? O Estatuto,
o Ministério das Cidades, o problema dele começou quando ele foi rifado, né, em nome de uma governabilidade na época. Né? Foi quando acabaram as políticas, né, as políticas se enfraquecem, os recursos se enfraquecem, né? A proposta inicial se perde. Então, acho que o começo do fim dele foi ali. A extinção, acho que foi o tiro de misericórdia, mas ele já estava assim, ele já estava completamente desfigurado. Né? E tem uma coisa importante também, quando eu falo que o direito ambiental pegou no Brasil e que o direito urbanístico não pegou, porque ele vai exatamente tratar da propriedade imobiliária, pensa bem, doutor Mauro, a gente tem um CONAMA que edita regras, não é isso? De natureza ambiental. Quem não segue a resolução 203 do CONAMA, a resolução 202 e tal. Mas nós poderíamos ter o mesmo tipo de regra de direito urbanístico, que a Constituição prevê que a União também pode editar essas regras em matéria urbanística. Nós poderíamos ter um conselho, por exemplo, o Conselho da Cidade, editando o mesmo tipo de regra que o CONAMA edita para direito ambiental. Mas nós não temos um órgão desse tipo. Então, não existe realmente essa intenção política, né, de dar essa força para esse tipo de legislação infralegal, digamos assim, de regulamentação. Né? Nós não temos isso. E uma coisa sintomática é o Ministério da Cidade, o ostracismo que ele entrou, a extinção dele, enfim. É uma seara onde realmente existe um embate político muito grande. Né? Não são meros instrumentos jurídicos que a gente está falando, a gente está falando de instrumentos políticos, né? Assim, de questões muito acirradas. Né? Muito acirradas. Agora, volto a dizer, as regras urbanísticas surgiram, foi exatamente nos momentos de maior liberdade econômica da humanidade. Elas não foram luxo, elas foram necessidade. Né? Elas foram necessidade para manter ambientes saudáveis, inclusive para a economia. Né? Então, não é luxo. Então, o imediatismo, ele cobra o seu preço a longo prazo. Né? Ele cobra o seu preço a longo prazo. Né? Falando do Ministério das Cidades, né? Num contexto um pouquinho mais geral aí do que poderia ser. Né? É uma opinião minha. Tá? Em relação à REURB, voltando aqui, duas coisas que eu queria falar. Uma delas, em relação à REURB, é que existe um autor, um economista peruano, chamado Hernando de Soto, que tem um livro chamado O Mistério do Capital e uns outros livros também, e ele tem uma teoria muito sedutora, né, sobre o chamado capital morto, que é o valor da terra como garantia, em que o pobre está pisando em cima do capital morto e não se toca para isso. Então, quando ele pega esse capital morto e transforma ele em garantia imobiliária, ele vai pegar dinheiro, com esse dinheiro ele vai produzir, vai empreender, enfim, ele vai poder sair da pobreza. Né? Mas isso, para aplicar num país como o Brasil, não é bem assim. Né? Exige também uma certa mudança de estrutura social, uma questão um pouco mais abrangente. E o Brasil se encantou com a teoria desse economista, né? Tanto eu acho que a prova disso é que logo depois da Lei 13.465, nós tivemos uma lei prevendo a empresa simples de crédito. Quer dizer, você não precisa ser agiota. Você criou a empresa simples de crédito, você vai emprestar o seu dinheiro para aquele pequeno estabelecimento ali, fabril, mercantil, enfim, profissional daquele que foi titulado ali e tirou o capital morto dele do solo e te deu ali um título de alienação fiduciária, né? Então, isso me parece, assim, 1 mais 1 aí, a lei prevendo a titulação com esse foco, inclusive o foco interpretativo, e a pequena empresa de crédito, a empresa simples de crédito, lei posterior, não foi muita diferença temporal entre uma e outra. Me parece muito assim, a cara do Hernando de Soto. Apesar de eu já ter perguntado para pessoas que participaram do grupo que minutou a medida provisória 759, eles falaram, não, de jeito nenhum, ninguém pensou em Hernando de Soto. Mas me parece muito, eu vejo muita identidade dele nisso aí. Só que me parece que nós precisamos de um pouco mais de integração de políticas para que essa pessoa realmente possa usar responsavelmente o crédito, possa ter acesso a esse crédito. Né? A gente tem, em algumas legislações, eu acho que até na 13.465 tem isso, a aceitação obrigatória
de títulos da REURB para financiamentos. E conversando com uma aluna que eu tive num curso que trabalha com REURB na Bahia, ela me disse que lá a Caixa Econômica Federal estava aceitando. Então, essa aceitação obrigatória, vai lá, pode ser, mas a aceitação facultativa ela tem que ser tentadora com o agente financeiro, né? Porque ele precisa de uma garantia ágil. Né? E aqui eu estou falando com um papa, né, do assunto do Brasil, né? Que é o doutor Mauro. Né? Uma pessoa que conhece profundamente o Instituto da Alienação Fiduciária em Garantia. Então, me corrija, por favor, se eu estiver falando muita bobagem aqui. Mas, então, Pode continuar. Essa interdisciplinaridade no trato com essa questão, eu acho que pode surtir melhores resultados. Agora, é uma política cara de fazer. Né? Titular é barato. Mudar as condições ambientais daquela moradia é mais caro. Sim. É isso aí mesmo. É isso mesmo. É muito interessante que as pessoas de menor poder aquisitivo, as pessoas que moram em locais de difícil acesso, locais com problemas estruturais, que elas tenham um título e que esse título possa ser oferecido em garantia de dinheiro que ela possa utilizar para melhorar as suas condições de vida, as suas condições de habitabilidade, não é? Nesse ponto, é bastante inteligente o que foi feito com a REURB. Não há nada contra isso. E eu não tenho dúvida que isso aí foi de uma forma ou de outra, inspirado lá no livro do nosso economista peruano, lá de Soto, não é? Mas nem sempre as condições físicas locais onde é feita a REURB vai permitir que o agente financeiro aceite aquele título como garantia. Ou seja, aquele título será apenas mais um documento que o titulado tem em mãos, mas que ele não consegue transformar em dinheiro. Não é? Aí é que entra a questão da remoção e tudo aquilo que você havia conversado. Tá? Nesse ponto, eu acho que não há nenhuma dúvida. Vamos dar uma chance aqui para o nosso Gabi Matos, para que ele faça a pergunta dele. Gabi Matos, por favor. Doutor Eduardo, com relação ao Estatuto Gabi Matos, por favor, se identifique para a gente saber exatamente. Gabriel Macuco. Quem é você, vai? A Gabriel Macuco, tá ótimo. Pois não. Com relação ao Estatuto da Cidade e as habitação de interesse social, né? O Estatuto quis criar uma cidade mais democrática, onde as habitações de interesse social começassem a prevalecer, né? E se situar, né? em regiões de melhor situação na URB, né? E, com isso, também, houve a contrapartida da outorga onerosa e do direito de uso, que foi uma maneira de gerar essas contrapartidas de infraestrutura para essa habitação de interesse social. O que o senhor acha disso? Bom, eu vou... você está falando de dois institutos que têm um link no Estatuto da Cidade. Então, eu vou falar do link entre esses dois institutos. Né? Primeiro, eu vou falar da questão que você disse da outorga onerosa. Né? O que é outorga onerosa? Eu tenho um potencial, um coeficiente de aproveitamento de um determinado lote, que a gente chama de coeficiente básico. Vamos supor, eu posso construir uma vez a área do lote. Eu tenho 200 metros de lote, eu posso construir 200 metros quadrados ali, respeitando outros parâmetros também. Se eu comprar potencial construtivo, eu passo a poder construir 2 vezes aquela área. Eu posso construir 400 metros. Né? Potencial construtivo, embora tenha uma tese contrária a isso, ele é preço público, né? Porque não é uma questão coercitiva, não é tributo, que é prestação compulsória. Né? Não é compulsória. Eu quero comprar o CEPAC, né?
o certificado de potencial adicional de construção, eu compro do município e construo mais, né? O CEPAC para as operações urbanas, né, doutor? Perdão, vou chegar lá. A outorga onerosa é uma de 3 formas de eu conseguir partir do potencial construtivo básico e chegar no máximo. A outra é a transferência do direito de construir, a outra é a operação urbana, né? Essas 3 espécies, esses 3 instrumentos, eles preveem uma aplicação dos recursos dele. O recurso vai carimbado. E é improbidade administrativa se o prefeito não der essa destinação para eles. Uma das destinações é a regularização fundiária. É a área de interesse social. Aí eu consigo ver um link entre os 2 institutos que você mencionou, né? Porque eles têm um regramento próprio, as áreas de interesse social, né? Eu acho que estava falando delas, né? E a questão da outorga onerosa. O link entre eles é esse. Mas, assim, você pergunta o que eu acho em que sentido? Não, no sentido de estabelecer, né, as habitações de interesse social através da monetização, né, como é que se diz aí, do espaço, do solo criado, né? Porque é importante para as construtoras também, elas vão poder diminuir a área, né, das habitações de interesse social e, ao mesmo tempo, poder ter um coeficiente de aproveitamento maior, né? Chegar até o coeficiente máximo, né? Com isso, fazendo mais unidades, monetizando mais o edifício, né? Sim, podem. O que acontece? Como eu estava dizendo, uma de 3 formas de sair do potencial básico e construir até o máximo, né, nesse entremeio aí entre o potencial básico e o potencial máximo, é adquirir o direito de construir. A outorga onerosa é uma dessas 3 modalidades, né? Como a gente falou, outra é operação urbana, outra é transferência de direito de construir, mas o dinheiro é carimbado, né? O direito é carimbado e ele pode ser usado para regularização fundiária ou para execução de programas e projetos habitacionais de interesse social. Isso não se confunde com uma contrapartida urbanística, que pode ser também em área de interesse social. Há diversos municípios que preveem que, quando você aprova um projeto de parcelamento, você tem que destinar uma área para habitação de interesse social, e não precisa ser no local do empreendimento, às vezes ela pode ser remota, ou isso é conversível em dinheiro. Essa monetização que você fala, ela pode ser dirigida assim. No caso do CEPAC, da operação urbana, seria no local, né, na área de influência. Agora, a outorga onerosa não, né? Isso vai para o município e enfim, o município vai utilizar esse valor para infraestrutura, é isso, né? Lá no artigo 26 do Estatuto da Cidade, o artigo 26 ele vai tratar do direito de preempção, só que ele tem uma lista de 8 itens que um outro artigo pegou emprestado para dizer que é para aplicar o dinheiro nesses 8 itens. Então, lá no artigo 26 fala regularização fundiária, execução de programas, constituição de reserva fundiária, criação de espaços públicos, espaços de lazer. São 9 itens que estão lá no artigo 26, que, se não me engano, o artigo 31 do Estatuto da Cidade prevê que o recurso oferido com a outorga onerosa tem que ser necessariamente usado nesses 9 itens. Tá? Dentre eles, uns 2 ali são relacionados à habitação de interesse social. Então, é aí que está o link, né? Então, mas a lei municipal ela pode prever prioridades, né? A alocação prioritária. Isso pode ser até uma questão infralegal, né? Você pode ter políticas no município. O importante é que o dinheiro tenha essa destinação, né? Senão é, inclusive, improbidade do prefeito, se ele der outra destinação. Tá? Agora, a gente sabe que o instrumento é regulatório. Quando o instrumento regulatório virar arrecadatório, o Estatuto da Cidade também está sendo descumprido, né? Os princípios dele também estão sendo cumpridos. É muito difícil eu falar assim, não, esse município ele não está fazendo aqui nenhuma regulação urbanística, ele está simplesmente captando dinheiro. Né? E o que ele está fazendo com o dinheiro é o que ele já previa ali no orçamento dele mesmo, ou pelo menos nas intenções ali, né, da gestão municipal. Né? É muito difícil, é muito fluido eu dizer a partir de quando que o princípio está sendo descumprido. Mas o fato é que o dinheiro é carimbado, ele tem que ir para um ou mais desses 9 itens do artigo 26 do Estatuto da Cidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim.
E esse dinheiro é carimbado e tem que ter um fundo, né? Um fundo que ele tem que ser aplicado num fundo de investimento. Aqui em São Paulo é o Fundurp, na cidade de São Paulo. A questão do fundo para ele poder ser destinado aos investimentos de infraestrutura urbana. A questão da obrigatoriedade de um fundo de investimento eu não sei dizer, né? Mas assim, se o município tem, né? Porque ele já previu, né? Como vai ser, como esse dinheiro vai, né? Circular, qual o destino que vai ser dado a ele. Né? Obrigado. Como é que vai ser conduzido aí esse fluxo financeiro? Bom, doutor Eduardo e todos os colegas aí presentes, nós já estouramos o nosso tempo aqui programado, né, até as 20h30, já são 20h37. Então, eu gostaria de encerrar o nosso evento, né? Lembrando sempre que, para além da explanação que é feita para os colegas que estão aqui presentes, e que participam, e que perguntam, e que comentam aqui no chat, esse evento é realizado também para gravação, tá? Para que essa magnífica aula que o doutor Eduardo nos proporcionou fique nos nossos arquivos, lá no Instagram, no nosso site, quando ele estiver funcionando regularmente, né? Porque o nosso site tem algum problema lá que a gente não consegue resolver, mas no Instagram está funcionando perfeitamente. Então, qualquer pessoa que queira, né, qualquer de nós que queira retornar e rever isso aí, basta acionar o Instagram, e lá nós vamos, então, verificar que existe lá um evento do Estatuto da Cidade, que foi esse evento que foi proporcionado hoje pelo doutor Eduardo. Doutor Eduardo, eu agradeço sobremaneira aí a sua disposição, a sua boa vontade sempre em relação à academia, tá? Fiquei muito satisfeito hoje com o resultado aqui do nosso evento. Eu acho que foi bastante útil para aqueles que nos acompanharam e bastante útil para aqueles que haverão de nos acompanhar através dos vídeos. Tá bom? E é isso. E em agradecendo, né, quero convidá-lo a participar de outros eventos futuros. Né? Nós estamos aí fazendo aí uma programação bastante extensa para logo depois da pandemia, né, que aparentemente já está terminando, aparentemente as coisas já estão voltando ao normal, e nós estamos imaginando que em 2022 a gente possa fazer novamente eventos públicos, né, eventos presenciais, tá? E esperamos contar com a sua presença sempre que possível, tá ok? Então, fica aí alguns minutos para que você dê aí as suas impressões finais, se despeça. Fique à vontade, Eduardo. Joia. Bom, muitíssimo obrigado. Assim, para mim agradeço muito pela oportunidade, agradeço muito pelo convite, agradeço muito aí a paciência de todos e como eu até coloquei aí no LinkedIn, no Facebook, não sei, quando a Adnotário chama, a gente vai, né? Quando o doutor Mauro chama, a gente vai, né? Quando o doutor Kiko Naga chama, a gente vai. É isso mesmo. Então, é uma honra. É uma honra. A honra é todo nosso. Esperamos nos encontrar brevemente aí. Tá? Nós temos aí assuntos pendentes a serem resolvidos, a serem desenvolvidos, e precisamos retornar a isso, né? Sim, sim. Vamos retornar, sim. Eu fiquei um tempo num home office, e agora eu estou colocando as coisas em ordem. Voltei há pouco tempo fora da minha cidade. Eu sei que você andou viajando muito. Sim, sim. A gente trabalha com muita distração, né? Junto com a família.
se defendendo, né? Eu também. Eu tenho o costume de dizer, só para terminar, que estando em home office, as pessoas acham que você está na vadiagem, né? E o que acontece? O trabalho duplica, né? As pessoas mandam muito trabalho para que você faça porque você está em home office, você não está mais indo ao seu escritório. E isso está ficando difícil, a gente perde o contato com todo mundo, porque trabalha aí 10, 12, 14 horas diárias, né? Num ritmo muito intenso, o que não deveria ser assim. Já que eu estou em casa, eu deveria trabalhar menos, deveria trabalhar mais tranquilo, não é verdade? Infelizmente, eu não vejo a hora de voltar ao trabalho presencial, que tem aquele momento em que você fecha suas coisas, apaga a luz e vai embora. Né? Na sua casa, você não consegue apagar a luz e ir embora, você está lá o tempo todo. Ok? Então, olha, muito obrigado a todos os que estão aí até agora nos acompanhando, e muito obrigado especialmente, viu, Eduardo, a você, obrigado pela sua disposição em nos atender, o orgulho de tê-lo aqui fazendo um evento tão profícuo, tão interessante como esse que nós tivemos hoje. Bom. Até mais. Tchau para todos. Então, tá bom. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, Andréia. Obrigado. Tchau, Keila. Até mais.